Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 42 minutos. Hoje é quinta-feira, 14 de abril, pré-feriado de Páscoa. E o nosso primeiro destaque chega direto da redação. Tem golpe na área, e se tem golpe, e se tem área, é pênalti. Glauco Pazza, bom dia pra ti, meu amigo. Pois é, bom dia, Chemali. A gente até ri da situação, que é muito séria. Muita gente enganada, mais especificamente aqui no município de Canoas, na Grande Porto Alegre, gente que compra casa e não consegue morar. Daqui a pouco a gente dá os detalhes. Por que a polícia não bota a mão nesses criminosos? Tem gente que junta ali um dinheirinho para poder comprar a casa própria e tem uma baita decepção, Chemali. É o velho golpe da casa própria, repaginado agora com um grau de violência. Já já a gente volta a falar com o Glauco Pazza. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande nesta quinta-feira, 14 de abril, pré-feriado de Páscoa aqui no Rio Grande do Sul. Agora, 11 horas e 46 minutos, 19 graus lá fora nas ruas da capital. Já já tem a previsão do tempo completa da Estael Cias. Mas antes, André Har saiu para curtir um feriado de Páscoa, mas deixou uma mensagem especial dos nossos amigos da Sorri Fácil. Alô, André! E agora juntos, vamos prestar atenção nesse recado especial da Sorri Fácil. E quem traz esse recado é a doutora Isadora. Boa tarde, olha essa novidade, alinhador invisível da Sorri Fácil. Conheça o Sorri Fácil Aligner. Você já ouviu falar sobre os alinhadores invisíveis? Eu sou a doutora Isadora Kozlovski e vim aqui hoje para lhe contar que estamos lançando o Sorri Fácil Aligner, alinhador invisível próprio da rede Sorri Fácil. Eles são ideais para quem busca um sorriso único e alinhado e quer um tratamento confortável, ágil e discreto. O alinhador pode ser removido para alimentação e higiene e o melhor, pode ser até 40% mais rápido que o aparelho convencional. Por isso, deixo aqui um convite especial. A Sorri Fácil estará esperando você. Venha conhecer os alinhadores invisíveis Sorri Fácil Aligner e tenha um sorriso alinhado de forma fácil e confortável. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. E agora atenção, hoje 14 de abril, gente, um mês do início da guerra do tráfico de drogas aqui em Porto Alegre. Eu sei que a Secretaria de Segurança Pública não gosta dessa expressão, guerra do tráfico, mas o cidadão comum, aquele que sente na pele essa violência toda, não há outra maneira de fazer essa análise, essa leitura sobre esses confrontos entre facções e também com a Polícia Militar que está fazendo o enfrentamento como se deve. E teve novo tiroteio registrado aqui na Zona Sul da capital. É o destaque da Luciane Coman. Bom dia, Lu. Bom dia, Chemali, bom dia a todos. Pois é, justamente porque a Brigada Militar estava nas ruas, né? Houve um confronto com a Brigada Militar com integrantes de uma facção criminosa na noite de ontem. Isso após uma viatura discreta da polícia estar fazendo uma ronda na Avenida Herval, no bairro Cascata, isso na Zona Sul. Um suspeito de 17 anos foi apreendido pela polícia com armas e munições. E como você disse, Chemali, essa guerra entre duas facções criminosas já dura um mês. Hoje completa um mês desses confrontos que estão aterrorizando aí a população de Porto Alegre, de várias regiões. É com você, Chemali. Sem dúvida nenhuma, Lu. Obrigado pelas informações. Já já a Luciane Coman volta com esses destaques sobre a disputa, a guerra do tráfico. A gente vai detalhar as ações, as estratégias da Secretaria de Segurança Pública para tentar conter essa violência toda. Já arrefeceu, mas ainda acontecem confrontos, especialmente quando a Polícia Militar está na rua para cuidar da segurança do cidadão aqui da Zona Sul da cidade. Já já a gente volta a falar desse assunto daqui a pouco. Preste atenção nessa imagem. Esse homem aí que vai aparecer entra tranquilamente no prédio e leva uma bicicleta. Gente, olha a cara de pau na maior facilidade. É muita cara de pau, fala a verdade. Em instantes, já já a gente mostra esse flagrante aqui na tela do SBT Rio Grande. Agora, a previsão do tempo completa para todo o nosso estado. Estael Cias, minha amiga,
Seja bem-vinda. Bom dia, Estael. Prazer estar aqui de novo contigo, dividindo esse espaço, enquanto o André está curtindo essa folga, o pessoal de casa está sentindo a falta dele, mas está lá com a família. Um beijo pro André, com certeza está ligado na gente. Bom dia, minha amiga. Muito bom dia, Marcelo. Que alegria te encontrar aqui. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Olha, Marcelo, o dia começou frio, viu? Aqui não tá tanto frio. Aqui a gente tá com 19 graus. Pela manhã fez 16 graus e meio em Porto Alegre, mas lá no sul do estado, tu acredita que fez 1 grau e 7 décimos em Pinheiro Machado. E a explicação tá aqui na imagem de satélite. A gente vê essas nuvens aqui pelo norte e nordeste do estado. Aqui na Grande Porto Alegre tem nuvens também. Então, com essas nuvens, a temperatura aqui não baixou tanto. Mas lá no oeste, veja que tempo aberto, a gente consegue enxergar todo o mapa do Rio Grande do Sul aqui. Então, Pinheiro Machado teve 1 grau e 7 décimos, Erval, que fica um pouquinho mais ao sul, 2 graus e 8 décimos, Jaguarão, 8 graus, Bagé, 5 graus e 3 décimos. Então, o ar gelado, nesse momento, ou pelo menos da manhã de hoje, ele chegou mais forte nessa região. Nas próximas horas, esse ar gelado toma conta do Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre, a gente teve 16 graus e meio pela manhã, mas à noite pode cair mais, pode chegar uns 14. Então, anoitecendo vai esfriar mais. Mas durante a tarde, as próximas horas, a gente tem tempo ensolarado lá em Uruguaiana, com 21 graus à tarde, 23 em Santa Rosa, depois de um amanhecer de 10 graus. Santa Maria ainda fica essa briga de sol e nuvens, mas a tendência é de o sol predominar com 21 graus. 16 lá em Caxias do Sul. Caxias do Sul ainda pode ter garoa, o tempo ainda não firmou totalmente lá em Caxias do Sul hoje. Novo Hamburgo também teve mais pela manhã aquela névoa, aquela nuvem baixa que traz alguma garoa. Agora o tempo abre à tarde em Novo Hamburgo e à noite faz 14, depois de uma tarde de 21. Pelotas com 20 graus no período da tarde. Então, essa é a expectativa de uma tarde hoje com temperatura ligeiramente baixa, 20, 21 graus. Tem vento sul gelado, então ao ar livre, Marcela, a sensação acaba sendo mais baixa do que o termômetro registra. E a tendência de uma noite de frio. Para amanhã, a tendência do frio ser mais generalizado. Veja que tem o mapa do sul do Brasil. Essas manchinhas coloridas significa onde pode ter geada. E vejam, a geada pode ir até o sul do Paraná, o que significa que esse ar polar ele vai tomar conta do sul do Brasil. Para ter geada tem que ter temperatura abaixo de 4 graus, então é frio mesmo. Aqui nessas áreas de maior altitude no Rio Grande do Sul... Campos de cima da serra, a temperatura branquinho. Ao redor de zero, o mesmo acontecendo lá no Planalto Sul Catarinense, sul do Paraná. E aqui volta a esfriar de novo nessas áreas que hoje já teve frio, o ar mais seco também pode ter geada. Então geada na campanha em Zona Sul, nordeste do estado e também partes de Santa Catarina e do Paraná. Vamos aos detalhes então. Porto Alegre nos próximos 4 dias, quem vai ficar aqui fazendo feriadão por aqui? Nós temos a perspectiva, vejam, sexta, sábado, tempo ensolarado em Porto Alegre, região metropolitana. Hoje ainda tem essas nuvens, na segunda tem nuvens novamente chegando por aqui. Hoje 21 graus, voltando a reforçar é que à noite que esses 14 serão registrados. Amanhã e também no sábado, 11 graus pela manhã. Por aqui o frio não vai ser tão intenso, 21 a 22 graus com tempo ensolarado. E na segunda-feira já esquenta um pouquinho mais. Vamos agora para os campos de cima da serra, vamos mostrar como é que vai ficar Bom Jesus, São José dos Ausentes, aquela região de Cambará. Vejam, frio mais intenso aqui, marcas até de 1 grau abaixo. É, uma temperatura bem mais baixa. O pessoal está acostumado lá, né? Já está preparado. E tem bastante frio, possibilidade de geada aqui logo cedo, mas as tardes tem um gradativo aquecimento. Amanhã mesmo à tarde fica frio, 18 graus no sábado, no domingo e subindo um pouco mais a temperatura. Mas o feriadão de Páscoa, tempo firme, dá para aproveitar bastante. Litoral Norte, quem vai para o litoral nesse feriadão de Páscoa pode encontrar um pouco mais de nuvens. Também vai refrescar bastante por lá e tem um agravante, o litoral vai ser ventoso, aquele vento, não é o nordestão, é vento sul, gelado e que deixa a sensação térmica baixa, bastante nuvens, tanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo, céu nublado, chance de alguma garoa ou outra, nada de chuva forte, nada que preocupe e temperatura que as mínimas em torno de 16 a 17 graus, durante as tardes a gente fica nesses 20, 21 graus. E para terminar nosso giro aí de previsão, vamos para Gramado, vamos lá para Serra. Tem imagens ao vivo de Gramado? O pessoal estava aí? Imagens para ver Tem como imagens ao vivo de Gramado? Deve ter gente lagarteando. 13 graus daqui a pouquinho, mas vamos lá, vamos falar das temperaturas na Serra, então. Vamos falar de amanhã, então. Gramado vai ter uma sexta-feira ensolarada, hoje ainda tem nuvens por lá, pode ter garoa, mas amanhã o tempo firma. Olha, 6 graus no começo da manhã em Gramado, 15 graus à tarde. Amanhã à tarde também tem frio, olha, já tem bastante sol lá.
Vamos ver aqui a imagem. Temos olha imagens ao vivo lá do Lago Negro, né? Um belo coisa dia linda. ensolarado, em Gramado, hein, Glauco Pazza? Coisa boa, olha aí. Será que o 13 André graus. está curtindo por lá? Está passeando com a Eu família? acho que sim, o André gosta da O André serra. gosta, né? Ele Quando deve chega tá a aí por imagem do perto. Lago Negro, o André sente uma emoção, gosta da Serra Gaúcha, Sim. sabe o que é bom, né? Sabe, Gosta André de coisa sabe. boa. Então, fazendo a previsão aí para o André, vamos ter aí 6 graus na sexta e no sábado, temperatura baixa durante as tardes de sexta e sábado, típico da Serra, típico desta época do ano. E aí o domingo e segunda-feira com mais nuvens e a temperatura ó, já começa a subir. Esse período de frio mais forte, mas ele é curto. É mais sexta e sábado, as manhãs, noites e madrugadas. Durante a tarde, as tardes fica ameno, fica agradável, então dá para aproveitar bastante ao ar livre, com uma temperatura amena, mas não há perspectiva assim, de calor, de saltos na temperatura. A gente fica com frio de manhã cedo e um aquecimento à tarde. Tem gente desesperada com o preço dos legumes. Eu acho que é isso, porque eles estão assim, e chuva? Será que vai chover? Então aqui, já foram 3 perguntas. Então eu vou fazer a 4ª pergunta. E chuva, Estael? Pois é, a gente teve realmente um verão que judiou do agricultor e aí não só dos hortifrutigranjeiros, dos legumes, mas de uma forma geral, Consequência do nosso bolso também está judiado, né? Nosso Pelo preço bolso, está não, nas alturas. Glauco Pazza lembrou bem, né? Não, a gente vai no mercado e realmente é um susto cada semana. Então, nessa segunda metade do mês de abril, a tendência é da chuva ficar abaixo da média. Essas áreas em amarelo, que significa chuva abaixo da média, as áreas em verde, chuva acima da média. Então, o Rio Grande do Sul, de uma forma geral, tem menos chuva comparado a esse começo de abril, que foi bem úmido, nem tanto a chuva, né, Glauco? Mas a gente tem tido muitos dias de nuvens, aquela umidade persistente, e aí vem o frio junto, então realmente bastante desconforto. Agora a gente deve ter mais dias com sol de tempo seco, a chuva vai acontecer em 2 ou 3 dias, então serão muitos dias de sol, e a tendência é de chuva abaixo da média nessa segunda metade do mês. Em relação à temperatura, Glauco, agora a gente tem esse começo da segunda quinzena com esse frio, chegando entre hoje e amanhã, entre os dias 15 e 17, cai um pouco a temperatura, mas depois esquenta. Então se preparem para aquele bota e tira casaco nos próximos dias, porque esse é o cenário que a gente tem na semana que vem. A segunda-feira ainda um pouquinho de frio, mas lá pela quarta a gente já vai ter quase 30 graus. Então esses altos e baixos da temperatura típico de outono vão acontecer bastante nessas próximas semanas do mês de abril. Ô, Chamali. Diga, Glauco Pazza. Vai ser assim, ó. Quando a gente tiver de folga, pode ter certeza que vai chover. É assim. É a lei. É lei. Mas tudo bem. Falando assim. da previsão do tempo, o pessoal está se articulando para visitar os parentes no interior. Está aqui imagens ao vivo da rodoviária de Porto Alegre. Expectativa, 18 mil pessoas se deslocando a partir de hoje, né, Estael? Então o pessoal está atento a essas dicas, vai fazer um tempo bom, um tempo gostoso. Como disse a Estael, Glauco Pazza, amanhã, sexta-feira santa, especial para aquele vinho branco, um peixinho, né? Poder fazer um almoço gostoso, né? Da sexta-feira santa. Agora eu quero saber do Glauco, você tem um humor peculiar, se o coelhinho vai chegar encasacado no domingo lá na tua casa, Glauco Pazza. Cara, é o seguinte, ó, já tá preparado, tem até sopa pro coelho, se ele quiser, vai ter sopa pro coelho, mas que traga alguma coisa de chocolate. Não precisa ser o ovo, que viu quanto é que tá o ovo de chocolate? É verdade. Agora, Glauco, se o coelhinho talvez não chegue tão encasacado, tem gente que tá de casaco e apertado até em cima. Olha a Lu Coman no Palácio da Polícia, ali na esquina da Santana com a João Pessoa. Fechei um frio tudo por aí, aqui, né, Lu? Viu? Ó, fechei aqui tudo. É. Nossa, tá frio, eu tô na sombra. No solzinho acho que tá bom, mas quem tá curtindo é aqui a equipe, viu, que tá aqui atrás da câmera, tá curtindo o solzinho. Eu tô aqui na sombra com vento gelado. Tá certo, tem que enfrentar todas essas sensações. Chamali, Diga, Lu. Nosso cinegrafista aqui, ó, tá de bermuda, veio aquela coisa gaudéria, mas tá de casaco, viu? Então no sol, então assim, tá preparado. não sou só eu não, viu? Tá certo, já a gente volta a acionar a Lu, Glauco Pazza. Estael Cias, minha amiga, muito obrigado pelas informações. Feliz Páscoa a ti, a toda a família e até a semana que vem, Estael. Obrigada, Chamali, para ti, para o Glauco, para toda a equipe, para você Beijo. que está em casa também, uma grande Páscoa. E aproveite o tempo bom, o tempo vai colaborar. Tá certo, muito obrigado, Estael Cias. Direto com a previsão do tempo completa agora, 11 horas e 58 minutos. Chama a sirene, coloca o Giroflex na tela do SBT Rio Grande, porque a guerra do tráfico de drogas completa 1 mês em Porto Alegre. E na noite passada teve mais confronto, teve mais tiroteio registrado na zona sul da cidade. A gente volta a acionar a Luciane Coman, que está direto no Palácio da Polícia. Tem as informações ao vivo agora. Lu, é contigo. Pois é, Chamari, é que ontem à noite
houve um confronto entre integrantes de uma facção criminosa e a Brigada Militar, isso lá no bairro Cascata, e um jovem de 17 anos, um adolescente de 17 anos, acabou apreendido após esse tiroteio. Então, o que aconteceu, Chemali? Na verdade, agentes perceberam homens armados, um grupo de 6 homens armados que estavam andando lá no bairro Cascata. Aí uma viatura da Brigada Militar foi lá fazer uma ronda e não localizou, só que eles estavam daí com aquela viatura toda adesivada. E aí o que aconteceu? Uma viatura discreta, que não tem aqueles adesivos da Brigada Militar, voltou lá e foi fazer uma patrulha na Avenida Herval. E aí sim localizou esse grupo de 6 homens armados. Houve então tiroteio, trocas de tiros, um grande confronto e esse adolescente então de 16 anos acabou apreendido. Com ele, a polícia apreendeu ainda uma pistola 9mm e muita munição, viu, Chemali? Foi uma pistola 9mm, 96 munições, 2 carregadores com capacidade para 30 munições e mais 2 com capacidade para 17. Muita coisa. Esse jovem, ele já tinha antecedentes, passagem pela polícia por receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Conforme a Brigada Militar, esse adolescente tem ligação com uma das facções criminosas aí envolvidas nessa grande guerra aqui em Porto Alegre, que hoje, né, Chemali, completa um mês. A polícia mesmo trabalha com a data, início mais ou menos de intensificação desses confrontos, dessa guerra, 14 de março, quando houve uma execução lá no bairro Cristal. Havia inclusive uma câmera de segurança que flagrou um homem com uma espingarda caminhando numa rua ali no bairro Cristal e que depois então executou um homem. E nesse um mês de confrontos, a gente já tem aí 25 mortes, Chemali. Ou seja, é muito complicado, né? É algo que está aterrorizando as comunidades de várias vilas, vários bairros aqui de Porto Alegre e que todo mundo espera aí uma solução, né? Ontem mesmo houve aquela transferência, né, Chemali, de presos. Exatamente, a transferência, né, da operação aqui do governo do estado, da Secretaria de Segurança Pública, e a esperança de todos, né, Glauco Pazza, é que essa guerra arrefecesse, ela terminasse, ela fosse diminuindo aos poucos, mas o que a gente viu aí na noite passada no bairro Cascata, como disse a Lu, mostra que não. Há muito trabalho, há muito o que avançar ainda para desarticular esse poder de fogo, né, Glauco? Fica a dúvida, né? E pode conversar com alguém especialista em segurança pública, que eles vão ser assim, ó, quase unânimes. É aquela história, dá uma arrefecida, porque de repente é aquela calmaria aparente. Dá um passo atrás para depois dar 2 à frente para tentar mostrar poder para a facção adversária, para tentar reconquistar território. E no meio disso tudo fica a população que às vezes não tem nada, muitas vezes não tem nada a ver com essa violência e fica cerceada de vários direitos, inclusive frequentar a escola. Sem dúvida, sem dúvida. E onde aconteceu... Pois a gente teve escolas fechadas, né, Chemali? Exatamente, nessa mesma região, né, Lu? Onde houve o confronto aí, né, próximo aí do bairro da Avenida Oscar Pereira e o bairro Cascata ali, onde moram centenas e centenas de famílias, de trabalhadores. Para quem não conhece Porto Alegre, o bairro Cascata, o Morro da Embratel, ele tem uma geografia parecida com as comunidades do Rio de Janeiro. Né, altos e baixos, ou seja, muitas vielas, muitos becos, onde esses criminosos acabam conhecendo esse território, se escondendo e fazendo esse enfrentamento com a polícia. E é uma área onde divide os batalhões, né? De um lado ali, o 19º Batalhão, que cuida da Zona Leste, e da outra área do bairro Cascata, o 1º Batalhão, que também é responsável por todo o complexo da Grande Cruzeiro aqui no bairro Santa Teresa, né, Lu? Pois é, Chemali. E aí, recuperando alguns dados aí desse um mês de confronto, no início da semana, a gente inclusive acompanhou uma coletiva da Polícia Civil que, lembra, identificou 52 pessoas envolvidas nesses confrontos aí que levaram 25 pessoas à morte. Mais de 30 foram presos, claro que muitos dentro do próprio sistema prisional, porque muitos estão operando de dentro da cadeia e por isso que ontem a polícia, então a Secretaria de Segurança, fez a transferência de 10 líderes dessas facções criminosas de 3 penitenciárias lá para PASC. Claro que muita gente vai dizer, mas aí vai para PASC e não vai resolver nada. Na verdade, a promessa, né, Chemali, é que eles vão sim ficar sob um regime diferenciado, vão estar sim em isolamento maior e há também a promessa
de finalmente a compra aí de um bloqueador de celular, algo que é uma reivindicação muito antiga, inclusive, né, Chemali? Exatamente, muito antiga, né, Chemali. Glauco? E aí, como a Lu destacou, né, a quarta fase da Operação Império da Lei, né, que é dessa gestão do governo do Estado. E pela primeira vez, Glauco, tu também acompanha, assim como a Lu, há muito tempo a questão da segurança pública. Meu Deus. É a primeira vez em que o Estado implementa o que se tem na penitenciária federal, nas penitenciárias federais, o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Isso dentro da PASC, uma estratégia para tentar quebrar esse poder, essa influência dessas lideranças do tráfico às ruas aqui da cidade, né, Glauco? Na verdade, trocando em miúdos, Chemali, é a cadeia sendo cadeia. Porque qual é a moral da cadeia? A finalidade é essa, né? É isolar esses elementos, ou para recuperação, ou para que eles não façam mais mal para a sociedade. Espera-se que seja para recuperação, mas na prática a gente sabe que na maioria das vezes não acontece isso, né? Agora fica aquela questão, né? Por que tanta demora e só agora, então, a aquisição deste equipamento que, pelas informações, está vindo, inclusive, do Peru, né? E dentro de 45 dias, essa é a promessa de que seja instalado lá na penitenciária Encharqueadas. O Glauco falou a questão aí também desse intercâmbio com países da América Latina. O governador que essa semana veio aqui ao SBT, né, deu uma entrevista, veio conversar com jornalistas e anunciou a primeira missão internacional dele, Ranolfo Vieira Júnior, ex-secretário de Segurança, ex-vice-governador e agora atual governador do estado, a missão lá em Medellín, na Colômbia, justamente para trocar expertise, né, com as autoridades colombianas como um case mundial. Medellín mudou, né, a relação do narcotráfico que o mundo inteiro conheceu, agora com um outro viés, um viés de educação, um viés social, e é isso que o governo vai buscar lá para tentar justamente aplicar as técnicas, as táticas que deram certo lá, né, Glauco? Chemali, só para terminar, uma brincadeira que um conhecido meu fez, que eu achei sensacional a brincadeira, mas que é triste, no fundo é triste. Sabe qual é a cadeia mais segura que nós temos? É quando os presos ficam na frente do Palácio da Polícia, porque lá tem que ter o cara fazendo ali o acompanhamento tete a tete. Mas é absurdo isso aí, porque a gente já viu quantos presos na frente do Palácio da Polícia. Por quê? Porque dentro da cadeia eles acabam tendo comunicação com o mundo exterior. Eu diria assim que o problema mais crucial do sistema penitenciário é o antigo presídio central, que trocou de nome para dar um ar novo, né? Agora a cadeia pública de Porto Alegre, mas continua tudo igual por lá, né? As galerias abertas, as celas sem portas, ou seja, eles circulam. A única divisão que existe é das facções. O preso hoje entra no central e na triagem ele tem que dizer: pertenço à facção tal. Bom, então tu vai para a galeria tal, porque na outra galeria o Estado não consegue te dar a segurança, né? A segurança que deveria dar. E também a questão da ressocialização, não vou nem falar agora, né, Glauco e Luciane? É a questão do presídio central, mas é isso. Agora, Lu, tu destacou, Lu, o arsenal, né, a pistola, muita munição. Tem a foto do carro da Polícia Militar aí que foi alvejado nesse confronto. Olha só, olha aí, Lu. Meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, foi. 11, 12, 13, 14... Quase 20 tiros no para-brisa, Glauco Paza. Não, uma loucura. 20 tiros no para-brisa, Lu. Mais de 20 tiros, Chemali. E dá pra ver aí, né? É uma viatura discreta. Exato. O pessoal de casa que não conhece, a viatura discreta é um carro qualquer, que a polícia utiliza principalmente nesse tipo de situação, em muitas investigações, patrulhamento, né? Pra olhar como é que estão as coisas, porque se eles entram, às vezes, com a viatura ali da Brigada Militar, todo mundo se esconde, né? Exato. Então, essa aí é uma viatura, então, discreta e foi fortemente aí, ó, alvejada pelos criminosos, integrantes de uma dessas facções que está, então, em confronto com outra. Né, Chemali? A gente esperava que houvesse um arrefecimento, ou seja, uma calmaria após a transferência desses 10 líderes lá para a PASC, mas agora resta a dúvida, né? Porque a gente teve isso justamente agora na noite passada. Ou seja, moradores lá do bairro Cascata acordaram aí sob forte tiroteio entre os integrantes dessa facção criminosa e da Brigada Militar. E apenas esse suspeito de 17 anos que foi apreendido era um grupo de mais ou menos 6 pessoas, Chemali. Então, a gente sabe ainda que tem muita gente aí que está circulando e que, pelo jeito, tá pela guerra, tá pelo confronto. Muitos soldados do tráfico ainda circulando nas ruas, os gerentes ainda
permanecem aqui. Os líderes estão na PASC, mas a articulação ainda assusta quem mora na região da Zona Sul aqui de Porto Alegre. Já já a gente volta a falar com a Luciane Coman de outras informações aqui no SBT Rio Grande. Seguimos até a 1h10 da tarde aqui no SBT. Agora atenção, Glauco Paza, tem um ladrão, um larápio, mão leve, cara de pau na área, e é no centro histórico aqui de Porto Alegre. Tá aí estampada a carinha dele, chinelagem, Glauco Paza. Olha aí, vai pedalar, meu amigo? Vai pedalar, só que a bicicleta não é dele, né? E olha, eu olhando assim, a pessoa bem vestida, né? Acima de qualquer suspeita. Só que não. Imagens das câmeras de segurança deste prédio aí, que fica no centro de Porto Alegre, mostram este homem agindo, entrando no condomínio, olhando, dá uma olhada, pega a bicicleta e já sai andando, como se a bicicleta fosse dele. Tá aí na imagem, eu não estou mentindo, tá tudo aí na imagem. Para entrar, olha o artifício que ele utilizou. Ele alegou que trabalhava como prestador de serviços de um provedor da internet. Bom, mas ele está vestido? Não, né? Me parece... Não tá de uniforme, não tá de crachá. Exato. Aí a atenção que todos os moradores das cidades do interior, da capital, tem que ter, né? Porque existem trabalhadores sérios, identificados, mas esse ladrão aí não tinha a menor pinta de funcionário, né, de empresa de telefonia, né, Glauco? Absolutamente. Isso aconteceu na tarde da última segunda-feira. E eu sei que é chato, sobre isso que você está falando aí, Chemali, de chegar alguém, prestador de serviço no prédio, e às vezes ficar do lado de fora, mesmo com identificação. Gente, tem ladrão que se disfarça de carteiro, de entregador de encomenda, de motoboy. Então tem que suspeitar, infelizmente, de todo mundo. Neste caso aí, este rapaz não estava sequer com uniforme, com identificação, mesmo que fajuta. Ele simplesmente tocou e alguém confiou, logicamente, que ele fosse realmente um prestador, e deu acesso a este homem. Não faça isso. Ó, tá aí, frisa, carinha. Olha aí, o pessoal, quem conhece... E não está preocupado, né? Quem conhece, reconhece, né, Glauco Paz? A bicicleta até agora não foi encontrada pela polícia. Quem souber de quem se trata esse ladrão, cara de pau, 181 ou ligue para o 190 da Polícia Civil para tentar aí trazer novamente e tirar de circulação, né? Porque quem roubou uma, rouba outras, né, Glauco? E sabe-se lá se não rouba outras coisas. Pois é, exatamente, na facilidade de entrar em prédios, em construções aqui da capital gaúcha. A gente segue com o SBT Rio Grande falando da área da segurança pública. Atenção, porque a polícia investiga um suposto ataque à escola em Bagé. Tá aí os prints, as fotos. A investigação, Glauco, começou após justamente essas fotos. E ao vivo, nós vamos conversar agora com o delegado de polícia, Guilherme Fagundes Nunes. Delegado, o senhor me escuta bem? Bom dia, seja bem-vindo ao SBT Rio Grande. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Glauco, a todos os espectadores. Escuto bem, sim. Delegado, sempre que surgem essas situações envolvendo violência e educação, o alerta é ligado e as autoridades passam a investigar. O que se tem de verdade, de concreto sobre essas fotografias? Isso aí é um banheiro de uma escola, né? Ali diz, todo mundo vai morrer, tem um outro bilhete ali que circulou com desenhos. O que a polícia tem até o momento, delegado? Pois é, como tu bem colocou aí, né, quando surgem essas informações de fatos graves, e ao redor do mundo acontece, né, ataques a escolas, então ontem começou a circular, na verdade na madrugada, assim, começou a circular nas redes sociais, de terça para quarta, esse desenho, né, de que seriam dois jovens com poças de sangue embaixo, com uma arma, direcionado à escola, uma escola estadual da cidade, uma escola que tem cerca de 1.000 alunos, então, né, uma escola bem grande. E aí a população já começou, as redes sociais, né, a ferver, assim, borbulhar, e vai ter um ataque e tal. E nisso chegou ao nosso conhecimento, então de imediato a gente já começou a investigar o fato, fizemos o levantamento das redes sociais, dos manda isso aí. E aí conversamos lá com o pessoal da escola e já de imediato representamos pela busca e apreensão na residência desses adolescentes. O pedido foi analisado de forma célere, né, pelo Poder Judiciário, Ministério Público, e ontem mesmo nós cumprimos o mandado de busca e apreensão na residência deles. O que para nossa, até para tranquilizar a população, né, a gente não encontrou nenhuma arma, nem algo assim de grave, né? Pegamos os celulares deles até para fazer uma
uma perícia para ver, né, para apurar bem, mas por uma análise preliminar superficial que a gente fez, conversamos com os pais e tal, tudo não passou de um mal-entendido, uma brincadeira, que o jovem que desenha, esse jovem desenha mesmo, ele curte algumas coisas assim e tal, gostos, né, da adolescência, e ele acabou desenhando e colocou num perfil dele aquele desenho e deu toda essa repercussão aí, mas que pelo que a gente apurou até agora, preliminarmente conversamos, os pais ficaram em alerta, todo mundo, né, a gente fez esse alerta aí, aparentemente não passou de um mal-entendido. Delegado, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor do ponto de vista prático. Não há problema, a partir dessa noção que vocês têm desse evento, de que a escola continue funcionando com pleno vapor, enfim, mas vocês continuam acompanhando a situação? Claro, a nossa preocupação foi, óbvio, né, que se viesse a acontecer mesmo, né, então a polícia, a partir no momento que tem a informação, a gente tem que agir, né, e agimos da forma mais rápida possível, né, mas a gente vai continuar monitorando, sim, né, vamos ver as redes sociais, fazer algumas comparações, algumas diligências, mas, em princípio, a escola já está na normalidade, que ontem, com esse fervor que teve, alguns pais já resolveram não mandar os filhos, ficaram preocupados e tal, mas os adolescentes são, a gente, de famílias boas, que, infelizmente, essas coisas daí que acabam se perdendo, às vezes, a juventude aí, com esse acesso desmedido à informação e tal, e acabou acontecendo isso aí. Mas vamos seguir apurando para fechar todo esse cerco, para evitar mesmo, né, se eventual alguma coisa pudesse acontecer, mas aparentemente não teria, não. Chemali, é que nós temos dois contextos aí, eu não sei se o delegado concorda, que é a questão dos exemplos que vêm até de fora, né, do Estado e do país, que dão conta de vários ataques, né? Nós tivemos já, inclusive em Santa Catarina, infelizmente a gente noticiou, né? E tem a questão dos jogos. E eu, como pai, sei que os joguinhos, às vezes, incentivam as crianças a ter essas atitudes, né, Chemali? Exatamente, essa compreensão da realidade ou da realidade distorcida, né, delegado? Agora, a direção da escola, os professores, trouxeram elementos à Polícia Civil de que essas situações são debatidas em sala de aula. A gente tem um retorno depois de quase 2 anos de afastamento. Como é que a escola está lidando com isso, delegado, do ponto de vista pedagógico, né? Isso é discutido em sala de aula. O que os diretores, os professores puderam trazer à investigação da Polícia Civil? Sabe, Chemali, tudo foi muito rápido. Foi ontem pela manhã e ontem à tarde, então a gente conversou rapidamente, né, com a equipe da direção da escola, mas eles estavam, sim, atentos. Até um desses alunos, eles já vinham acompanhando, assim, a situação dele, né, a escola, e até eles pontuaram que esses 2 anos de pandemia, né, os alunos, a cabeça deles, né, 2 anos em casa e rede social e tal, chegaram bem, né, um pouco mais, talvez um pouco mais tumultuados que o normal, assim, né. Então, mas a escola vem acompanhando, eles estavam atentos, né, a direção da escola, a equipe da pedagogia lá, eles vêm trabalhando isso, e o que nos causou preocupação também, como o Glauco colocou, e a gente até no nosso pedido para o judiciário, o que teve em Columbine, lá nos Estados Unidos, completa há tantos anos agora, daqui a uns dias, então esses rapazes curtiam algumas coisas relativas àquilo, né, e esses outros incidentes que ocorreram no país, aqui no Brasil, né, então é um fenômeno mundial, então todo mundo fica, recentemente aqui em Dom Pedrito, perto da cidade, teve uma suposta também, e fica o recado, né, também para esse pessoal, para a gurizada, para os adolescentes, que não tem outras coisas para brincar, tem outras coisas para curtir, né, tem música, tem arte, e se eventualmente quiserem esse caminho, a resposta é essa, né, do poder público, sem dúvida, vai ser sempre essa, causa um tumulto enorme para a família, para eles próprios, né, que agora vão, né, fica um problema, né, criado ali para eles, e a gente espera que vai passar tudo, mas que não façam mais isso, né? Não brinquem com esse tipo de coisa, procurem outros meios, né, de se divertir, se inteirar, porque esse não é um caminho legal. Sem dúvida, e o que o delegado destaca, né, Glauco, especialmente para estudantes que moram em cidades do interior, a gente sabe que tem a tecnologia, tu citou a questão dos jogos, né, do celular, enfim, mas estudantes que moram no interior têm o privilégio que o pessoal aqui da cidade, né, do asfalto, às vezes não tem mais, que é buscar outras atividades a campo, enfim, outras brincadeiras mais sadias que remetem a uma infância que a gente lembra com saudade, né, Glauco Paz? Futebol, né? Como era bom naquela época. Agora o delegado falou uma coisa bem importante, que é a instituição
acompanhando tudo muito de perto, até porque agora, conforme ele falou, vai passar esse fato aí, mas os colegas já vão olhar de uma forma diferente para estes rapazes, né, que vão ficar marcados, sim, infelizmente. Tomara que se tenha condições de, né, driblar as dificuldades a partir de agora, né, delegado? E eu repito que eu conversei com 2 deles, o terceiro ainda não tive tempo, mas na mesma linha, são rapazes tranquilos, rapazes calmos, assim, não tem uma vida, assim, sabe, desregrada, são bem criados. Você vê que eu não sei familiar bom, mas os pais trabalhadores, né? Mas, infelizmente, às vezes, né, esse conteúdo que vem, esse avalanche de informações que a internet possibilita para esse pessoal, né? Às vezes os pais não conseguem ficar tão atentos, infelizmente, né? E é um fenômeno que todo mundo acontece, quem é pai sabe, né? Que não é fácil estar controlando em cima, né? Mas dentro do possível a gente faz esse apelo também para os pais ficarem, né? Sempre que possível. Fica esse alerta. A gente agradece ao delegado Guilherme Fagundes Nunes, lá da cidade de Bagé, na região da Campanha. A polícia sempre atenta, né, delegado? Que sirva de exemplo a outras cidades gaúchas, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, sempre cruzando informações com as escolas para buscar aí o melhor caminho para a educação dos nossos estudantes. Obrigado ao delegado Guilherme. A gente segue aqui com esse alerta que ficou lá de Bagé, né? Que isso não se repita, que tenha passado aí de uma brincadeira, entre aspas, né, Glauco Paza? De mau gosto, mas enfim, faz parte da idade. De mau gosto, mas enfim. Então ali estão atentos, né, aos policiais com esse olhar mais sensível. Agora, Glauco, a gente segue para uma outra história, daqueles fatos que me chateiam demais. Uma história de maus tratos contra os animais, meu amigo. 11 cãezinhos foram retirados do dono depois de uma denúncia de que estavam sem água e sem comida. Esse absurdo, Glauco, aconteceu aonde? Cambará do Sul. A gente tem as imagens aí do momento da ação da Brigada Militar, que inclusive está dando alimentos, enfim. Uma ONG também participou desse processo aí. Olha a situação desses bichos, Chamari. É carne, osso, olha a magreza total desse cachorro. Não, é inadmissível, né? Uma casinha do lado da outra, mas todos eles em condições precárias, estes animais aí. Foi uma denúncia anônima que levou a Brigada Militar de Cambará do Sul, nos campos de cima da serra, a fazer essa visita, entre aspas, e a Brigada retirou então esses 11 cães do dono, do tutor, que na verdade não cuidava deles, né? De maneira nenhuma, né? Eles estavam sem comida, sem água inclusive, e o dono é um jovem de 26 anos que acabou preso, porque isso é crime. Está previsto, é crime, tem punição, e os cães passaram a ser atendidos então por uma ONG e receberam comida, como a gente viu, estão sendo tratados, né, por um veterinário e vão ser encaminhados a lares temporários. É aquela velha história, eu sempre digo, né? Quem faz isso para bicho pode fazer para gente. Ah, mas não tinha condições, então, né, repasse comendo, o animal, né, se alimentando. A fome, a imagem mostra a fome. Nossa. E a desnutrição, né, Glauco? E olha, eu falo aqui com um certo conhecimento, porque há muitos anos a minha família cria galgos, sabe? Eu tive vários cães. Os cães têm essa estética, né, esbelta, mas esses aí aparentemente muito desnutridos, né, Glauco Paza? E uma tristeza imensa, né? Tem outros cães de outras raças ali, enfim, parecido com o Pitbull, alguns cães SRD, raça, né, como se chama, né? Definida, o SRD sem raça definida, mas a desnutrição, o maus tratos, ele está configurado, né, Glauco? Logicamente, imagino que os bichos estavam fazendo para que houvesse essa denúncia anônima, porque a gente sabe que o cão... Pediu socorro, difícil, né? Pede socorro, é quase uma criança, né? Então, através dessa denúncia que a polícia, a Brigada Militar, no caso, chegou até esse endereço aí. Certo, aí que sirva de lição para esse cidadão carinha, que vai responder, né, por isso. Hoje é crime, né, Glauco? É crime. Da cadeia. É crime da cadeia. Se bem que a gente espera que esteja sendo aplicado realmente, né, em todos os locais, essa punição. Porque tem muita gente que ainda duvida, viu, Chamari? E faz maldade. Vamos acompanhar. Destaque que vem lá de Cambará do Sul. A gente segue. Obrigado ao Glauco Paza. E olha, um homem foi preso com centenas de remédios importados ilegalmente. Entre esses medicamentos, antidepressivos clandestinos. É o destaque que abre o nosso primeiro giro de notícias. Um homem foi preso com centenas de remédios importados ilegalmente.
foi na BR-470 em Bento Gonçalves. Entre os medicamentos clandestinos, os policiais encontraram comprimidos usados para emagrecimento e antidepressivos, todos de fabricação paraguaia. O motorista de 72 anos já possuía passagens por falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e porte de arma. Na capital, a polícia e o Inmetro fiscalizaram as bancas da Feira do Peixe e do Mercado Público. A ação foi para orientar e alertar os comerciantes para que não comprem e também não utilizem balanças de pesagem piratas. Segundo o Inmetro, o equipamento precisa ser submetido a testes com informações do fabricante em língua portuguesa e ter portaria de aprovação de modelo. Em caso de irregularidades, pode ser aplicada uma multa aos donos das bancas. Preso foragido por roubo. O bandido estava dentro deste carro quando foi abordado na BR-287 em Santa Maria. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o criminoso bebia e fumava maconha enquanto dirigia. Há 4 anos, ele havia sido preso com uma granada, armas e um veículo roubado. Junto com ele, agora, estavam 2 outras pessoas, também com antecedentes criminais. Meio-dia, 24 minutos, 19 graus aqui na capital gaúcha. Pré-feriado de Páscoa. Vamos dar uma olhada como é que está o movimento na Freeway nesse momento. O pessoal já se deslocando para as praias, para algumas cidades do interior gaúcho. A previsão, segundo a CCR Via Sul e também a Polícia Rodoviária Federal, Glauco Pazza, 200 mil veículos se deslocando nesses, dá para dizer, 4 dias de feriadão, né, Glauco Pazza? Vamos botar a Quinta-feira Santa também como um dia de feriado, né, Glauco? Vou te dizer o seguinte, ó, eu estive em Canoas hoje pela manhã e achei o trânsito bem menor. Tem muita gente que está aproveitando, Chemari. Tá aí. Aproveitando, como disse a Estael, é um dia ensolarado, um friozinho aquele gostoso, uma temperatura mais amena, o pessoal se desloca. É um feriado de Páscoa, geralmente a visita é para a família que mora no interior. Quem tem casa na praia vai curtir, vai subir a serra para comprar um chocolatinho. A gente tem agora imagens ao vivo do Litoral Norte, essa aí a beira-mar de Capão da Canoa ou Cancún da Canoa, como disse Glauco Pazza, né? Eita, saudade! 21 graus por lá agora, Glauco, olha aí, tá bacana o dia, né? Tem algumas nuvens lá no horizonte, mas o céu tá aberto, azul, né, Glauco? Tá ótimo, eu que não gosto muito de entrar na água, é assim que tá bom já. Assim tá bom para tomar um chimarrãozinho, acompanhar o SBT Rio Grande, ficar bem informado aqui enquanto vai curtindo um feriado de Páscoa, essa Quinta-feira Santa. E a gente segue com as principais notícias do nosso estado, mostrando ao vivo o movimento da Freeway, as imagens do Litoral Norte e também da Serra Gaúcha. Já já a gente volta a falar sobre o deslocamento nesse feriadão de Páscoa. Agora, Glauco Pazza e amigos que estão acompanhando o SBT Rio Grande, atenção, porque tem polêmica aqui no programa. O prefeito, vocês vão lembrar dele, o prefeito derruba árvores e causa transtornos na cidade. Que história é essa, meu amigo? Eu já sei de quem se trata, pessoal de casa talvez ainda não. Traz os detalhes pra gente, Glauco. Nós estamos falando de Cerro Grande do Sul e a imagem já mostra aí, né, o prefeito em questão. Agora, a nova polêmica diz respeito a cortes de árvores, inclusive num cemitério. São as imagens que a gente está vendo aí, tá? 4 moradores do município já registraram ocorrência contra o prefeito. Ele é velho conhecido pelas polêmicas que se envolveu, mas dessa vez ele teria deixado uma comunidade inteira sem luz, além de danificar diversos túmulos deste cemitério aí. O corte dessas árvores teria ocorrido entre terça e quarta-feira desta semana. Vídeos circularam pelas redes sociais mostrando Gilmar Alba, o prefeito, né, sem camisa, usando ali, ó, a imagem, a motosserra, e ele fez esta poda, digamos assim, entre aspas, né, esse corte destas árvores aí. Ele se manifesta veementemente neste vídeo aí. A população diz que ossadas chegaram a ficar expostas, na comunidade do Brasino. Existe uma indignação muito grande. A Polícia Civil deve ouvir partes envolvidas a partir de segunda-feira, tá? Nós tentamos contato com o prefeito, mas até agora não foi possível falar com ele, tá? Ele estaria também armado, tá? Ele teria uma arma justamente neste momento e ele já
falou pra gente, inclusive aqui em entrevista, né, Chemar, que ele anda armado sim, e entre as polêmicas que o prefeito se envolveu, está o fato de uma briga com moradores em novembro, e ele chegou inclusive a algemar uma mulher que estaria envolvida na confusão. Ele já foi alvo da Polícia Federal num mandado de busca e apreensão num dos imóveis dele, em Cerro Grande do Sul. E também é o mesmo personagem que foi flagrado com R$505 mil na bagagem de mão no aeroporto lá em São Paulo. Na CPI da pandemia surgiu a denúncia de que o dinheiro seria para financiar atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal, André. Esse dado, Glauco Paz, é que eu tenho uma curiosidade, meu amigo. Antes da gente largar o áudio, né, tem áudio desses vídeos do prefeito aí, o conhecido como Gringo Louco, na época dessa apreensão de R$500 mil na maleta de mão, né, passeando, com R$500 mil no aeroporto lá em São Paulo, ele não quis assinar a apreensão da Polícia Federal porque disse que não sabia nem ler nem escrever. Até aí, ok, as pessoas, né, têm dificuldade, algumas no interior especialmente. Agora, quem não sabe ler e escrever, Glauco Paz, não pode ser candidato a cargo público. Onde é que está a mentira nisso aí? E esse processo não avançou. Agora, o prefeito de Cerro Grande do Sul, que colocou na forma mais polêmica possível a cidade nesse radar da política, apronta mais uma, Glauco Paz. Ele deu entrevista pra gente na época, falou que é uma pessoa muito simples, que isso teria cunho político, todas as cobranças e todos os problemas que ele estaria enfrentando. Agora, neste caso aí, as famílias estão realmente indignadas porque são túmulos, né, Chemari? Sentimento, é saudade, né, Glauco Paz? É respeito acima de tudo, né, Glauco? É muito peculiar, muito particular de cada família. E qual é a explicação para cortar as árvores também, né, Chemari? Tem um trecho do áudio aí, Léo, dá pra gente liberar? A parte aqui que o prefeito tá falando, tá cortando. Solta no ar aí um trechinho. Cortou e a força total. Temos aqui derrubando uma árvorezinha aqui, ó, para fazer casinha para os necessitados. Então, que todos os prefeitos eu desafio para vir aqui e me escorar eu aqui, ó, e derrubar uma árvore dessa aqui que dá mais de 2 ou 3 metros a corrida, gente. Então agora eu vou provar para vocês que eu vou botar ela pro chão. Errou! Já tivemos deputado da Motosserra lá em Brasília, agora temos um prefeito da Motosserra aqui no Rio Grande do Sul. Segundo ele, Glauco, seria para construir casas populares, né? É isso? É o que a gente está ouvindo neste áudio. Nós queríamos confirmar isso aí, até oficialmente, né? Lógico. Não conseguimos ainda contato com o prefeito, estamos esperando o retorno. Agora, a imagem ela é bem clara, né? Alguns túmulos ficaram realmente muito danificados. E repito, pelo menos quatro famílias já entraram com reclamação oficial, né? Realmente mais uma polêmica, no meu entendimento, Glauco, desnecessária aos moradores de Cerro Grande do Sul, mas está aí o prefeito novamente ganhando um destaque, entre aspas, negativo ou tirando as aspas, bastante polêmico, negativo, né, Glauco? No mínimo polêmico. No mínimo polêmico, para a gente não dizer outra coisa. Tá certo, Glauco Paz? Agora, atenção, atenção, tem golpe aqui no SBT Rio Grande. E é exclusivo, gente. E a gente fala de algo que é sagrado para o brasileiro, para o gaúcho, o sonho da casa própria. Pois é, virou pesadelo para um morador de Canoas aqui na região metropolitana. Ele viu um anúncio nas redes sociais, passou a negociar, a conversar com o vendedor desse imóvel e aí começou essa dor de cabeça, esse pesadelo. A gente vai acionar novamente a Luciane Coleman para contar essa história para a gente. Lu, é golpe? É um sonho que se desfaz, a gente está vendo imagens aí da casa e quem pagou não consegue entrar, Lu. É isso? É isso, Chemari. A gente sempre fala muito assim
não compra nada ali na internet sem ver o local, para ver se realmente a casa existe, né? A gente já mostrou, por exemplo, golpe de casas no litoral, às vezes para veraneio, porque a pessoa vai lá, aluga, faz um contrato via internet, não vê a casa. Mas nesse caso, além do anúncio na internet, havia sim a casa física. As vítimas visitavam essa casa. Então, o que torna o golpe muito mais complexo, Chemali. Bom, a nossa equipe, então, conversou com uma vítima, tá? Na verdade, foram 2 vítimas. Uma que acabou, infelizmente, arcando e ficando com um prejuízo, que viu o anúncio dessa casa no marketplace do Facebook, ou seja, na rede social. É uma parte lá das redes sociais onde tem anúncios. A casa estava anunciada por R$55 mil, uma casa no bairro Niterói, em Canoas. Começou então a negociar, né, com o vendedor. Disse, quero visitar. Foi lá, visitou, foi recebido por um casal, um homem e uma mulher. Abriram as portas da casa, visitaram, né, então toda a casa, tirou todas as dúvidas. E mais, Chemali, olha esses detalhes. Foi no cartório, assinou contrato. Recebeu as chaves. Teve reconhecimento. E aí, quem é que não vai desconfiar? Que barbaridade. Exatamente, quem é que vai desconfiar? E aí ele fez o quê? Pagou a entrada de R$12.500. Só que ele não conseguiu entrar. Isso porque, imediatamente ao pagamento, ele começou a receber ameaças pelo celular. E aí ele viu que se tratava de um golpe. Vamos ouvir então um trechinho desse depoimento, como ele contou que ocorreram essas ameaças. Pegaram a chave, só que chegou de noite e eu recebi umas mensagens de ameaça no WhatsApp, no meu telefone, posto o senhor falando que era um presidiário, que a casa era dele, que a mulher dele tinha vendido a casa dele, que se não pagasse mais 30 mil, ninguém ia entrar na casa e quem entrasse não ia sair. Na hora eu já chamei essa menina e o que está acontecendo aí, porque me deu um golpe por acaso, porque tem uma pessoa me ameaçando aqui no WhatsApp, já me bloqueou na hora. Eu já tive consciência que era um golpe e fui direto à polícia. Aí o golpe, a ficha cai quando a vítima, né, quem tem a confiança no vendedor, acaba levando essa rasteira, né, Glauco Pazza? Porque não há outra forma. Quando tu dá a entrada, tu vai ao cartório. Isso me lembra, Glauco, uma série de reportagens que nós fizemos aqui lá em 2016, chamada Tetos de Papel, reportagem que inclusive foi premiada por toda a nossa equipe aqui, né? Foi o primeiro inquérito da Delegacia de Lavagem de Dinheiro, tamanha complexidade dos golpistas, Glauco, porque eles chegaram à formação de quadrilha, não era um simples golpe, né, do estelionato, eles formaram quadrilha, eles lavaram dinheiro e naquela época eles acabaram realmente sendo presos. Hoje o golpe ele vai se enquadrando, ele vai se moldando para fisgar vítimas, pessoas inocentes que trabalham muito, Glauco. Eu lembro na época que algumas famílias chegaram a ter a casa demolida, sonhando com a casa da nova construção e ficaram sem nada, Glauco. Ficaram sem nada. São economias da família juntadas de forma, olha, com muito suor. Neste caso aí, a entrada seria de R$25 mil. E ele disse, não, eu não tenho. Ah, então dá o que tiver. Tá, eu tenho 12.500, vou passar agora. Imagina se ele tivesse passado 25 mil. Mas parece que tem gente que passou valores maiores, inclusive. E eu estive no local, que é essa casa que está aparecendo aí. São 2 construções no mesmo terreno, num local que tem muito comércio. Realmente é um bom lugar. Só que as pessoas acham que é a moradia dos sonhos e vira esse pesadelo aí, né, Lu? Pois é, né, Glauco? E olha, eu imagino as pessoas vão lá, todo aquele esforço para conseguir reunir o dinheiro necessário, né, para dar de entrada numa casa, e aí se deparam com esse golpe, com essas ameaças. Teve também um outro que quase foi vítima também nesse caso, né? Ele viu o mesmo anúncio, ele visitou a casa e quando ele foi dar uma olhada, pesquisar um pouquinho mais sobre o imóvel, porque, claro, é um imóvel, né? A gente precisa ter um cuidado maior. Aí ele foi na prefeitura e aí ele viu que, na verdade, ali era uma área meio irregular, era uma área verde, que tinha alguns certos problemas, já ficou meio receoso. E aí na própria prefeitura disseram assim, olha, toma cuidado, porque lá tá rolando muitos casos de golpe em vendas de casas.
E aí foi quando, então, ele acabou colocando o pé no freio, né, e parando com toda a negociação, porque ele ia dar uma moto, ele ia dar um carro de entrada, ou seja, ia acabar perdendo ainda seus bens para um negócio que era um negócio fantasma, uma casa que até existia, mas que não estava à venda, né, de jeito nenhum. E o que chamou muita atenção dessa outra vítima, da quase vítima, vamos dizer assim, o Augusto, foi toda essa encenação, esse teatro, ou seja, havia pessoas para abrir a casa, para você visitar, acima de qualquer suspeita, né? Vamos ouvir. Nas duas casas, ali em Niterói, ali na Lajados. E não é só eu acho que levei esse golpe, porque eu não cheguei a levar o golpe porque eu não paguei, né? Mas esse meu amigo levou o golpe, 12.500. Eu estava sendo a segunda vítima, né, do golpe. Depois me falaram que tinha várias ocorrências, né? Que eram vários golpes naquela mesma casa da Niterói. Né? Ou seja, Glauco e Luciane, o golpe se repetindo, servindo de isca para novas vítimas. A gente tem os prints das conversas desses salafrários, desses criminosos com as pessoas que sonhavam com a casa própria. Tem como a gente dar uma destacada? Tá aí, ó, na tela do SBT Rio Grande. Opa, e aí? Eu sou o marido da Grazi, estou preso. Ela vendeu uma casa escriturada hoje para você, por mixaria. Eu já mandei dar um pau nela agora. Lá vou te falar para você. O cara quer no mínimo 30 mil na casa. Essa é uma ameaça. E com uma linguagem, a gente sabe, né, Glauco, de gente que já está envolvida com o crime há um certo tempo. Isso já causa um medo nas vítimas, né? Uma ameaça real de quem recebe, né, Glauco? E são conversas, geralmente, que são feitas por aplicativo de mensagem. No caso, aí nós temos o WhatsApp, tá? Desde o início, lá da origem, quando o interessado pergunta quanto é que é, como é que é a casa, até se desenrolar nisso aí. E a informação que nós temos é que, se ele não desse o dinheiro, ele não ia entrar. E se entrasse, ele não ia sair. Ou seja, uma clara ameaça contra este comprador que acabou perdendo esse dinheiro aí. Lembrando que eles foram na polícia, tá? Este homem que perdeu R$ 12.500 registrou o boletim de ocorrência. E a gente tenta aí saber da polícia por que até agora não foi feito nada. A polícia diz que está investigando, né, Lu? Exatamente, essa é a informação. A polícia está investigando, mas por enquanto Chemali não passou maiores detalhes sobre essa investigação. A gente só espera que esses estelionatários sejam presos o mais rápido possível para que a gente consiga estancar esse golpe aí que está fazendo tantas vítimas, né, perderem aí parte aí do seu orçamento, seu salário, do seu patrimônio. Mais uma coincidência, né, Glauco, para a gente encerrar esse assunto. Também foi lá em Canoas que começou a investigação da Polícia Civil, na época, lá em 2016, da série de reportagem Tetos de Papel, em que a gente acompanhou a investigação. O estopim, o pontapé inicial do trabalho da polícia também foi em Canoas. Então, gente, barbas de molho, se certifiquem realmente, né, que são pessoas corretas, vá ao cartório de imóveis, ao registro, à prefeitura, como fez aquele cidadão. Já já a gente volta a falar sobre essas questões. Obrigado a Lu, ao Glauco. E olha, daqui a pouco, gente, imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que um ônibus bate em cheio em um carro de ídolo do futebol colombiano. E admirado aqui no Brasil. Admirado mesmo. Já já os detalhes no bloco de esportes com o Glauco Paza. Tá aí o destaque. Morreu, infelizmente, o jogador Rincon. Já já a gente traz essa informação completa, um momento triste do futebol, porque é um ídolo, né? Sempre vai ser um ídolo, né? Especialmente do futebol, da torcida do Corinthians, lá em São Paulo, né? Jogou muito tempo aqui no Brasil, fez muito sucesso por aqui, né? Conquistou títulos e acabou acontecendo. Tá ali um momento exato do choque dessa batida lá na Colômbia. Já já a gente traz os detalhes completos sobre essa tristeza que aconteceu, né, para a nação corintiana, como é conhecida em todo o nosso país. 12h 41 minutos, olha a confusão também lá na região do Glauco Paz, em Santa Maria, comemoração dos calouros, Glauco, da Universidade Federal. A festa bem tradicional, você passou por lá, passou pela Federal de Santa Maria e em função da pandemia, meus amigos, jovens ficaram 2 anos sem comemorar Glauco Paz. E aí, o que aconteceu agora? Voltou essa multidão toda sedenta por festa, mas aí teve confusão, Glauco. Retornaram pagando mico, dá para dizer assim, tá? E eu lamento muito falar isso aí. Eu passei pela universidade, eu passei por trote
mas nada parecido com o que aconteceu. Vamos explicar. Aconteceu então em Santa Maria, no centro da cidade, a gente vê toda a confusão. O relato é de que um jovem que seria calouro subiu na casa que fica o ponto de táxi lá daquela região, no centro da cidade, e começou a tirar garrafas contra outros estudantes. E logo após começa empurra, agressões, enfim. Os veteranos tentaram controlar e não deu muito certo não. Isso aconteceu na Praça Saturnino de Brito, para quem não conhece, é a praça lá do centro de Santa Maria, perto do calçadão. E segundo a Brigada Militar, estavam reunidos mais de 13 mil pessoas, isso mesmo, 13 mil pessoas. O local é tradicional pela festa de calouros, mas olha, é difícil de admitir uma festa, entre aspas, que nem essa. A universidade, inclusive, incentiva que os trotes sejam realizados no campus. No meu caso, Chemali, o trote foi bem mais singelo. A gente fez um pedágio beneficente, arrecadou dinheiro na época. Eu não lembro, que faz tempo que eu me formei, viu? Eu sou da antiga. Mas era para dar para quem necessitava. Existia consumo de álcool? Existia, realmente, talvez de mais alguma coisa. A gente está vendo aí que saiu de controle, né? Saiu de controle e acabou acontecendo essa barbaridade aí. Lembrei da minha filha que lá em 2020 passou também para a mesma universidade que o Glauco se formou, lá no curso de jornalismo na Federal, e o trote, a festa, foi bem mais, de certa forma... Civilizada dentro sem fazer enfrentamento com a vizinhança. Foi algo... Lá em 2020, eu não sei o que aconteceu com a pandemia, Glauco. Se os estudantes, os calouros, enfim, a própria sociedade ficou um pouco mais sedenta de coisas que não tinha. Mas esse é um tipo de comportamento extremamente reprovável, né, Glauco? Não é civilizado, como destacou. A idade influencia, o álcool influencia. Nós estamos falando de um local aí que pertinho de um viaduto, ao lado do calçadão, pertinho de onde ficava a Boate Kiss, lembra? Exato. Onde aconteceu aquela tragédia com tantos jovens que gostariam de viver e esses que estão aí vivendo, aprontando. Dessa forma é feio. Fica o exemplo negativo, infelizmente, da querida cidade lá de Santa Maria. Santa Maria da Boca do Monte, o nosso grande abraço. Sempre a audiência por lá, o pessoal está sempre acompanhando o SBT. Tomara que quem está acompanhando ali, se estivesse nessa festa, tenha consciência para não repetir isso, especialmente dentro da universidade, durante aí a passagem pelos bancos universitários. Olha, ter um ensino público de qualidade, como é a Federal de Santa Maria, não é para qualquer um. Então, valorizem isso, né? Passem essa vergonha e relembrem isso para não repetir depois ao longo de todo o curso da universidade. Seguimos aqui com o SBT Rio Grande. Olha, um caminhão tombou na manhã de hoje na BR-285, isso foi lá em Passo Fundo, entre Passo Fundo e Carazinho, no norte do estado. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, 2 pessoas ficaram feridas. Tá aí a imagem, gente. Tombamento realmente forte. O veículo estava carregado de fumo, né? E saiu de um posto de combustíveis com uma pessoa pendurada no capô. Esse é o detalhe. O motorista dirigiu por 2 quilômetros em zigue-zague até tombar em uma curva. Será que estava tentando jogar a pessoa do capô para fora? Enfim, alguma coisa? Pensou que estava sendo assaltado? Não sei. A Polícia Rodoviária vai investigar isso. As vítimas foram encaminhadas ao hospital. Olha, para quem realmente sabe o que é um tombamento de caminhão, isso aí é muito, muito grave, gente. Muito grave, assusta quem está na estrada e tá aí o flagrante na tela do SBT Rio Grande. A gente segue aqui 11 horas, não, meio-dia, 46 minutos. Para quem vai curtir o feriadão, temos imagens aí da Freeway, movimento já mais intenso nesse momento, imagens ao vivo da principal rodovia que leva as praias ao litoral gaúcho e em determinada parte vai para municípios do interior. A imagem da saída da BR-290 aqui na capital gaúcha, a concessionária CCR Via Sul informou que mais de 200 mil veículos devem transitar pela Freeway ao longo do feriado de Páscoa. Para hoje são esperados 38 mil veículos e esse tráfego mais intenso deve ser a partir das 5 horas da tarde. Portanto, quem está acompanhando, Glauco Paza, muita calma, se informe direitinho com a gente, faça um almoço tranquilo, né? Já carregou o carro, já revisou os itens de segurança, pneus, freios, a água ali do radiador.
depois pegue a estrada tranquilinho, porque a praia ou a festa de Páscoa no interior não vão fugir, vão ficar por lá, né, Glauco? Lembrete, Chemali, tem operação especial das polícias rodoviárias. Importante. Você não beba, você não passe da velocidade, porque os radares móveis estão em ação e depois não adianta vir pra gente. Ah, eu levei uma multa. Ninguém mandou correr, tá lá, tá escrito o limite de velocidade e tá aí a operação especial para acontecer. Né? E essa operação especial, esses olhos da Polícia Rodoviária Federal também multam o famoso zigue-zague, né, Glauco? Ou seja, aquela troca de pista desnecessária de um lado para o outro, isso também configura multa no Código de Trânsito Brasileiro, não é só a alta velocidade. A ingestão de álcool nem vamos falar, né, Glauco? Isso aí já deveria ser de consciência total dos motoristas gaúchos, mas vale sempre esse lembrete nosso aqui no SBT Rio Grande. Se vai consumir álcool, gente, faça a escolha. Tenha um motorista da rodada, não saia jamais depois de ingerir álcool para frente do volante, porque coloca a sua vida e a vida das outras pessoas em risco, né, Glauco? Exatamente. É verdade. A gente segue por aqui, olha, sabe aquele velho ditado, Glauco Pazza, quem não deve não teme? Pois olha, no mundo do crime, quem deve escapa, meu amigo. Não tem Serasa, não tem como buscar essa dívida. Um jovem fugiu de uma abordagem. Conta pra gente, Glauco Pazza, por que será que ele fugiu, meu amigo? Olha, fugiu porque realmente ele tinha algo devendo, né? Esse homem de 24 anos que fugiu da abordagem da Brigada Militar na noite de ontem, na rua 25 de março, no bairro Rio Branco, em Canoas. E conforme a polícia, ele carregava, tá aí na imagem, tá? Mas eu vou especificar, em números fica ainda mais surpreendente. 260 porções de cocaína e 324 de maconha. Tudo pronto para abastecer as bocas de fumo da cidade. O jovem, é claro, tem passagem por tráfico, então é aquela história, né? Quem não deve não teme, mas se fugir é porque teme e treme. E aí não adianta, meu amigo, a polícia vai lá e pega, viu? Mais um jovem, né? Já vinha, segundo a média do mundo do crime, já um tanto quanto veterano, né, meu amigo? Mas ainda jovem, 24 anos. A gente sabe que, infelizmente, quando os adolescentes passam a se envolver com esse lado errado do tráfico, né, que é uma armadilha, né, Glauco? Infelizmente, especialmente nas comunidades mais humildes, a gente vê aí crianças, enfim, que vão crescendo olhando esses traficantes mais cascudos, digamos assim, vão desfilando com tênis da moda, de correntão, de arma na cintura. E aquilo ali acaba criando uma certa ilusão desses jovens. Não caiam nessa armadilha, gente. Tá aí, ó. Vão ter que se deparar com a polícia. Às vezes é confronto, né, Glauco? E aí pode acontecer o pior. O mínimo que acontece é ir para a cadeia, né, Glauco Pazza? Não preciso nem dizer. São aquelas duas alternativas para o fim da linha, né? Você sabe, né? Ou é cadeia ou, né, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Tá certo, o flagrante aí na tela do SBT Rio Grande. 12h, 50 minutos, atenção que tem um flagrante. Um outro flagrante lá da região da Campanha. Uma barbearia foi invadida durante a madrugada. Conta pra gente onde foi, Glauco. Mas vem cá, foi em Bagé, mas os caras não perdoam nem o barbeiro. Gente, o barbeiro é um cara que trabalha de manhã à noite, às vezes, para pagar conta do jeito que está a situação. Muita gente não pôde nem abrir durante a pandemia, pois isso aconteceu na madrugada de terça-feira, numa barbearia localizada no centro de Bagé. Nós entramos em contato com o estabelecimento, que informou que, embora tivesse vários equipamentos, o ladrão levou apenas o dinheiro que estava no caixa. Apenas entre aspas, tá? Porque às vezes é o dinheiro ali de muito tempo de trabalho. Para conseguir entrar, o homem quebrou telhas. Ou seja, teve esforço, teve investimento de suor para entrar nesse lugar aí. E essa seria a primeira invasão da barbearia. Tomara que seja a última, né? Mas enfim, é uma lição de que eles realmente não perdoam nada. E ele foi direto então para o caixa, porque ele queria o dinheiro vivo e levou tudo que tinha lá dentro. A gente não sabe ainda quanto é, porque o dono está fazendo o cálculo, o Chemali. Desculpa, tá? A rotina do André é que me leva a chamar toda hora de André. Tá tudo certo, meu amigo. Mas é Chemali. Agora, tu falou uma coisa séria.
o suor para entrar, para invadir agora. Suor do trabalho digno não foi a escolha dele, né, meu amigo? Tá querendo demais. Tá, mas então tá. Olha, a gente segue falando da questão policial. Sirene no ar aqui no SBT Rio Grande, porque a polícia prendeu uma dupla que invadiu uma pizzaria. Foram fazer uma boquinha, Glauco Paz, ou queriam dinheiro dos clientes, meu amigo? Foram morder o dinheiro alheio. Em outras palavras, isso aconteceu em Sapiranga. E aí a gente tem as imagens, tá, Chemari? A gente vê quando 2 catadores se aproximam da pizzaria e logo em seguida começam a forçar a porta de vidro para entrar no local. Mexe daqui, mexe dali, até que eles conseguem alcançar o objetivo. E lá dentro o alarme disparou. Isso aí atrapalhou um pouco os planos destes espertinhos que acabaram dando no pé. Na sequência, a empresa de monitoramento responsável fez uma ronda e aí então conseguiu localizar esses indivíduos que foram imobilizados enquanto a polícia ia até o local. Detalhe, tá? Aí desta pizzaria eles não levaram nada, mas com eles havia celulares, notebooks que foram furtados de um outro lugar. Ou seja, eles estavam fazendo um arrastão e aí chegaram até essa pizzaria, não contavam com o alarme e este flagrante aconteceu por volta do meio-dia de segunda-feira. Ah, não era à noite não, dá pra ver aí, ó, tá tudo muito claro. E eles não estão se importando também com isso, mas foram pegos, chamados. Salvos pelo alarme, né, Glauco Paz? Meio-dia de uma segunda-feira, a gente sabe aí, tá vendo que a pizzaria deve funcionar, evidentemente, para janta, né? O pessoal na noite pede em casa aquela pizza, o pessoal quer, aliás, aqui na redação eu sei que o almoço vai ser pizza hoje, tá todo mundo fazendo aí seus pedidos, tá? Tu tá nessa... Tudo acaba em pizza? Não sabia. Uma boa pizza aqui pra gente poder seguir no plantão de feriado de Páscoa aqui, mas tá aí o flagrante na tela do SBT Rio Grande, Sapiranga, no Vale dos Sinos, ao meio-dia em ponto de uma segunda-feira, Glauco Paz. Ah, eles não querem trabalhar. Oxe, Malha, é mais fácil roubar. Só que não. Só que não. Se deram mal nessa, a gente segue por aqui. Vamos viajar, gente. Vamos subir a serra, porque Gramado espera receber 300 mil turistas até o próximo domingo de Páscoa. Movimento que anima demais os comerciantes da cidade, já que essa será a primeira Semana Santa livre de restrições desde o início da pandemia. E a previsão de aumento nas vendas é de, no mínimo, 20%. Acompanhada da mãe e dos amigos, a pequena Gabriela ficou encantada com o universo mágico de chocolates em Gramado. Sim, eu quero um ovo gigante pra quebrar ele, daí todo mundo pega um pedaço. Desafio para a mãe, que precisa escolher o presente de Páscoa da filha. Ah, vai tê-la, uma menina muito especial, merece uma Páscoa bem feliz, recheada. Quem já conhecia Gramado, voltou. É uma cidade que fica bem temática, né? Então a gente sempre gosta de estar vindo por isso. E quem atravessou o país pela primeira vez se surpreendeu a cada passo. Maravilhoso, tudo muito ótimo, tudo maravilhoso. E quem vem a Gramado não pode deixar de conhecer a decoração especial de Páscoa espalhada pela cidade. O momento mais esperado pelos 300 mil turistas, o desfile temático passa pelas principais ruas e termina aqui, em frente à famosa Rua Coberta. E todo esse pessoal deve consumir 500 toneladas de chocolate. Movimento que deve aumentar as vendas em 20% em comparação ao ano de 2019. O setor está muito otimista, né? Até porque a gente está voltando de 2 anos de crise, por causa da pandemia. Então, você pode ver pelo movimento da cidade. A cidade está completamente lotada, então vai ser uma das melhores Páscoas dos últimos anos. Tomara que assim seja, uma grande Páscoa para a cidade de Gramado, para toda a Serra Gaúcha. E olha, agora eu quero falar com você aí, anunciante que tem uma empresa e quer ver ela crescer ainda mais. Nem todo mundo sabe, mas existe um jeito muito simples e totalmente online de anunciar no SBT. É o SBT Ads, uma plataforma onde você pode programar e contratar os melhores espaços de publicidade em todas as plataformas do SBT. Você que está aí nos assistindo agora, poderia estar assistindo a marca da sua empresa passando por aqui. Então não fique de fora. Eu quero ver seu anúncio, hein? Acesse agora sbtads.com.br e anuncie com a gente.
Nos vemos por aqui. Seguimos agora com as notícias do esporte aqui no SBT Rio Grande. Glauco Pazza, meu amigo, hoje tem o Colorado em campo contra o Guairenha pela Copa Sul-Americana, na busca pela primeira vitória nessa competição depois de 2 jogos com derrota. O detalhe é que esses paraguaios nunca jogaram fora do país deles, Glauco. Estão fazendo a estreia em competições continentais. Que não vem aprontar aqui pro lado do Beira-Rio, né, meu amigo? Aliás, o que tem de gente com medo, dizendo que o Inter, poxa, o Inter está acostumado a ressuscitar adversário fraco. Nesse caso aí, sem tradição, um time que vem lá de La Guaira, que é um departamento lá do Paraguai, e fica ali pertinho de Foz do Iguaçu. É um clube recente. Está aí as imagens do treino do Internacional, porque existia também grande curiosidade em relação à escalação. E nós temos até um esboço do provável time do Inter, do Cacique Medina, que vai a campo logo mais a partir das 9h30 da noite. Lembrando, não temos. Não temos. Mas tá? os reforços que estão chegando ainda não estreiam, né, Glauco? Não, deixa eu te falar o seguinte. Segura um pouco, né? Por exemplo, o Vitão, que é o zagueiro que foi contratado recentemente, tá? Que é um zagueiro alto, até porque o Kaique Rocha está machucado, né? Se machucou naquele lance do segundo gol do Atlético Mineiro, está fora. O Vitão está à disposição, mas não deve estar no time titular. Mesmo que não tenha a ilustração, aqui vai o esboço daquele que deve ser o time do Inter, ó. O Daniel, Lisiero, Mercado, Bruno Mendes e Bustos, no caso o Bustos do lado direito, né? O Lisiero do lado esquerdo. Gabriel, Edenilson, Depena, Tyson e Maurício, fazendo um tripé ali mais à frente. E como o atacante mais isolado, Wesley Moraes. Tá, mas e cadê o resto do pessoal, hein? O Inter tem vários jogadores ainda no departamento médico, mas tem a possibilidade da volta, por exemplo, do D'Alessandro, que já anunciou que vai se aposentar no final de semana, no jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, mas é uma opção, exatamente. E tem, como eu disse, o Vitão, que recém-contratado, que fica à disposição. Tem o Wanderson ainda, que está passando por um processo aí de recuperação, ainda não é para esse jogo. Agora, convenhamos, né, Chemário? Contra o Guairenha, não precisa também fazer aquele esforço. Já teve o Globo, já teve o 9 de outubro. Mas o raio vai cair, sei lá, quantas vezes no mesmo lugar, Agora, amigo? deixa eu te falar uma coisa, de todas essas contratações aí que a direção tem feito nos últimos dias, a que mais me agrada é o retorno de Alan Patrick, finalmente um meia armador no Internacional para pensar o jogo e jogar o Tyson lá para frente, na frente da área, onde o Tyson é especialista, né, Glauco? É aquele cara que pensa, como você falou, que distribui a jogada, que dá o carteado, aquela linguagem de futebol, sabe, que tem as cartas na mão, bota para lá ou para cá. Este é o Alan Patrick, mais experiente daquele jogador que passou pelo Internacional lá atrás. E vamos esperar que realmente dê o resultado aqui. Aliás, 14 reforços o Inter tem à disposição do Cacique Medina, né? Porque, afinal de contas, o técnico está ainda abaixo de mau tempo e está na hora. Ou vai ou racha, seu Medina. Tem que ganhar hoje. O Cacique tem que controlar a tribo dele de forma mais efetiva para não balançar de novo. Agora, Glauco Pazza, saindo do lado colorado, vamos para o lado gremista, porque o Grêmio também está se reforçando, né, Glauco? Tem reforço que foi apresentado, Elkeson, que aliás é um cidadão chinês. Está aí ele recebendo a camisa que tem o número 9. Isso já diz tudo. É esperança de gol, é um jogador experiente, é um jogador que, na verdade, vai precisar de um recondicionamento, que já não joga há um certo tempo, mas é uma grande expectativa, é uma grande esperança do torcedor tricolor. E depois de receber a camisa número 9 aí, como a gente está vendo na imagem, daquele xalalá todo, ele falou. Vamos ouvir o que falou o Elkeson. Fala aí, Elkeson. Hoje eu me sinto um centroavante, até porque nas minhas últimas temporadas na China eu joguei como 9, mas em alguns momentos também o Mr. Lip me pediu para me fazer essa função pelo lado e tive felicidades em alguns jogos e a gente conseguiu conquistar vitórias eu atuando nessa posição. E acredito que hoje eu sou um número 9, mas se o professor Roger pedir que eu faça a função pelo lado do campo, eu vou tentar exercer da melhor maneira possível.
Você vê que até o jeito de falar, né? Tem o Mister, né? É aquela coisa já... E lá na China fica Alkesen, né? Alkesen. É isso aí mesmo. Agora tem um número dele que me agradou, viu, Glauco? Qual? A esperança para a torcida gremista. 120 gols em 180 jogos. Ou seja, o cara conhece o métier, né, meu amigo? Ele tem aquele documento na carteirinha de trabalho, como a gente diz no jargão do futebol, né? Atacante e fazedor de gols. Fazedor de gols. Às vezes tem jogador que perde esse documento quando chega aqui no Grêmio Inter. Tomara que ele não tenha perdido, tá? Então tá aí a apresentação do Elkeson, que não vai jogar agora imediatamente, mas realmente vai reforçar e muito o tricolor. Agora vamos falar do Matheus Henrique, da bolada gremista. Me traga os números, meu amigo, porque o cofre tem o sonzinho das moedas caindo aí. Tem, e sabe que ele está há um certo tempo fora do Grêmio, mas o Grêmio está muito ainda no Matheus Henrique. Para começar, cada vez que o Grêmio ganha um Grenal, tem êxito sobre o Inter, ele vai lá e posta uma corneta. Tá? Quer dizer, a ligação dele ainda é muito íntima. E agora tem esse reforço financeiro para os cofres tricolores. Por quê? Porque ele está no Sassuolo, lá na Itália, e tinha essa cláusula assinando o contrato definitivo, o vínculo com o clube italiano. O Grêmio seria beneficiado, então, até porque tem todo aquele mecanismo, né, já que consta no contrato, e esse benefício não é pequeno, amigo. 30 milhões de reais. Já ajuda em... olha, eu até ovo de Páscoa compraria com 30 milhões, viu? Te daria de presente, viu? Uma Páscoa gordinha. E eu dividiria com a redação toda, viu? Mas eu não posso reclamar de presente. Aliás, ó, uma confidência aí, o Chemali foi meu amigo secreto, que a gente chama de inimigo secreto também, e me deu um presente que eu até não sei com que roupa eu vou consumir aquele presente, tá? Fecha parênteses. 30 milhões de reais, mas então. Mas tem que degustar com a patroa, né? Tem que degustar. Claro, até porque quem tem medo da vida sabe o que tem que fazer. Bueno. Agora, Glauco, a gente está nesse clima de descontração positivo, que é tudo que o esporte representa, mas tem um fato que nos deixa muito tristes, e é lá na Argentina, meu amigo. Conta pra gente. Mais uma vez, e não é só pelo fato de ser Argentina, mas lá entre os hermanos já aconteceu, olha, uma série de vezes, e dessa aí foi mais uma. Esse foi no jogo River e Fortaleza, pela Libertadores. Esse jogo aconteceu ontem, o River venceu por 2-0 e a imagem, ela é autoexplicativa. Você está vendo aí o torcedor do River com banana, ele pega a banana, ele atira dentro do campo, numa clara alusão, numa clara provocação aos brasileiros. Aquela coisa, né, que muitas vezes eles chamam o brasileiro de macaco ou mono, no caso da língua dos hermanos, né? Isso gerou, olha, uma indignação geral e manifestações, inclusive oficiais, através de redes sociais. Foi o caso do River, que se manifestou, dizendo que expressa absoluta rejeição aos gestos racistas e xenófobos de um torcedor em relação à torcida visitante, e anuncia que está implementando medidas correspondentes para identificar o culpado e aplicar as sanções. Bom, o culpado dá para ver na imagem, né, Chemali? Exatamente. Dá para ver bem. Exatamente. Não tem como não dizer, olha, esse cara não é da torcida, esse cara não frequenta, enfim. E aí veio a manifestação oficial também do Fortaleza, que é o clube, né, atingido por tudo isso. É grande o manifesto, mas enfim, o Fortaleza repudia de forma veemente o ato, né, que aconteceu no Estádio Monumental por um torcedor da equipe local. O clube foi bem recebido, isso é importante frisar. O Fortaleza foi bem recebido, a torcida desfrutou Buenos Aires, e o crime em específico machuca o esporte. O racista e xenófobo deve ser identificado, localizado e punido pelas autoridades competentes. Vale lembrar, Chemali, que num confronto aqui no Brasil, inclusive, teve um zagueiro argentino que foi detido. Ele foi levado para a delegacia, no jogo contra o São Paulo, se não me engano, justamente por essa acusação. Ou seja, não é de hoje que existe isso, mas tem que ser tomadas as devidas providências, porque isso não é esporte, isso é crime. Tá bom, seu Chemali? Tá certo, Glauco, é exatamente isso, tem que ser proibido de entrar em estádio de futebol. Agora, Glauco, para a gente encaminhar o encerramento do esporte, falar de uma perda que entristece a todos que gostam de futebol, porque é a perda de um ídolo, meu amigo. Conta os detalhes aí. E jogava o fino da bola, Fred Rincon. Atualmente, 55 anos, não resistiu a um grave acidente que aconteceu em Cali, na Colômbia. Aliás, o Fred Rincon, ele é natural de Cali
E as imagens que a gente vai ver em seguida mostram o flagrante do acidente, que o carro em que ele estava acabou sendo atingido por um ônibus, uma lotação, que é muito típico lá da Colômbia. E um detalhe, este lotação pegou justamente na porta do carona, porque o Rincon vinha como carona neste veículo que tinha mais 3 pessoas, ele não resistiu. Um abraço, condolências a toda a família. O Rincon que passou por Corinthians, Santos, Cruzeiro, grande jogador, Chemai. Exatamente. Obrigado, Glauco. Nosso sentimento a toda a torcida corintiana pela perda do Rincon. Era um grande craque, um grande jogador de futebol. E olha, o envelhecimento da população é um fenômeno mundial. E uma das preocupações da área da saúde são as formas de cuidados com os idosos. O SENAC aqui do estado está com um curso de cuidados básicos com esse público. Acompanhe. Higiene, alimentação e integridade física. Pessoas com mais de 60 anos precisam de maior atenção na saúde. Antigamente as pessoas de 60 anos eram velhas, né? Eram consideradas velhas, né? E agora elas estão ativas, estão no mercado de trabalho. Então a gente vive muito mais, consequentemente, né? A gente vai precisar lá na velhice de mais cuidados, né? No Brasil, a expectativa de pessoas que tenham 65 anos ou mais é que triplique nos próximos 40 anos. Os idosos vão representar 25% da população, segundo o IBGE. O Rio Grande do Sul teve uma procura muito grande pela profissão de cuidador de idosos nos últimos anos. E a atividade é bem completa e variada. Contam com nutricionistas, fisioterapeutas, advogados, entre outros, para compreender, então, todos os aspectos da vida desse idoso. Essa qualificação do profissional vai auxiliar no processo para um envelhecimento saudável. Trabalha muito esse cuidado, o banho de leito, o medicamento, a alimentação desse idoso, né? Porque tudo passa pelo cuidador. As escolas SENAC estão com matrículas abertas. Para fazer o curso, é preciso ter ensino fundamental completo e ser maior de 18 anos. Tá certo, chegamos ao fim de mais um SBT Rio Grande. Agradecendo a companhia. Glauco Paz, meu amigo, obrigado. Prazer. Por toda a parceria. E a gente volta às 7h20 no segunda edição. Tchau, tchau.